Seja sensível à voz do Senhor. O homem e mulher, desde o seu nascimento, ele vem com um vazio que só pode ser completado por Jesus Cristo. Imagine um quebra-cabeça e falta uma peça para ele ser completo. E essa peça se chama Jesus Cristo. Ele é a peça que falta na minha e na sua vida. E temos que aprender a ser sensível à voz do Senhor para encontrar Ele, para encontrar a peça que nos falta. E o Senhor te chama ainda hoje, meu irmão e minha irmã, para uma conversa a sós no seu quarto, naquele cantinho, o canto secreto de Deus e você. Você ainda se lembra daquele tempo? E se caso nunca teve um tempo ou um momento com Deus, feche a porta do teu quarto, conte tudo que se passa em sua vida ao Senhor e publicamente Ele te honrará e se fará uma resposta para ti, mas precisa ser sensível à voz do Senhor. A primeira coisa que nosso coração precisa saber é escutar, meus irmãos. Acima de tudo, saber escutar a voz de Deus. Por isso que a ordem é sempre essa: ouvir a minha voz, a voz do bom pastor. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos pedir a Deus que realmente cure os nossos sentidos. E esses são tudo aquilo que nos fazem viver, a sensibilidade que há em cada um dos nossos sentidos. E o primeiro sentido que me chama a atenção é o sentido da audição, no que diz respeito à sensibilidade da escuta. Para ouvirmos uns aos outros e escutarmos o que devemos fazer, escutarmos a voz da consciência e, consequentemente, escutarmos a Deus. Muitos vão dizer, mas Deus não fala. Não é que Deus não fala, meu irmão e minha irmã, mas sim os nossos ouvidos que perderam a capacidade, a sensibilidade para ouvir o que é divino e sagrado, a voz de Deus. Nós ouvimos tantas coisas, por vezes as pessoas passam o dia inteiro com o fone no ouvido para ouvir músicas, notícias, até coisas que não deveriam jamais escutar. Essas coisas não só estragam os nossos ouvidos, como estragam também o coração, pois entram por eles, vão até a cabeça e descem ao coração. Estragamos nossos ouvidos, a nossa sensibilidade à voz de Deus, quando passamos muito tempo ouvindo conversas fiadas, fofocas, calúnias, acusações, coisas que jamais deveríamos estar parados para ouvir. Há programas também de televisão, a internet hoje em dia estragam tanto a gente por dentro quando reflete a nossa atitude por fora. Não estrague sua audição interior e sua sensibilidade auditiva do coração. Caso contrário, quando você se sentar para ouvir a palavra de Deus, o seu coração cairá em desvaneio e os seus ouvidos não conseguirão ter a sensibilidade para escutar nem mesmo a palavra quando for anunciada ou proclamada. Por isso, a partir de hoje, agora mesmo, peça ao Senhor para fazer uma limpeza total, espiritual, nos seus ouvidos, para que você possa voltar a escutar a voz do Senhor. Ele quer falar. Deus fala conosco. Ele nos revela a sua vontade de várias maneiras. E a primeira é através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e tem sempre uma mensagem de Deus para nossas vidas quando refletimos nela. A segunda é Jesus Cristo. Deus fala conosco através da vida de seu Filho Jesus. A terceira, a revelação. Às vezes Deus fala diretamente conosco, mas devemos sempre avaliar qualquer mensagem à luz da Bíblia.
Em João capítulo 10, versículo 27, vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você, meu irmão e minha irmã, conhece a voz do seu pastor, Jesus Cristo? Conhece a voz dele? A voz do Senhor e do bom pastor? Consequentemente, meu caro, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Precisamos, a partir de hoje, aprender a ouvir a voz de Deus. Ele fala, mas nós nem sempre prestamos atenção. Por isso precisamos meditar na palavra de Deus e pensar nela em todo o tempo. Quem se aproxima de Deus, aprende a ouvir a sua voz. Você já se aproximou do Senhor hoje? A partir de hoje, meu irmão, tenha hábitos com Deus. Busque estar na presença do Senhor. Mas para isso, você precisa ser sensível à sua voz. Ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas capítulo 11, versículo 28. Todas as vezes que deixou de escutar ao Senhor, nosso Deus, o seu povo bateu a cabeça, extraviou-se. Nós erramos quando não escutamos o Filho de Deus. Erramos quando não escutamos os nossos pais. O filho erra quando não escuta o pai. A esposa erra quando não escuta o marido. E o marido erra quando não escuta a esposa. Os pais erram quando não escutam seus filhos. Todos nós erramos e caímos quando não escutamos a voz do Senhor, nosso Deus. Só não digamos que Deus não nos fala, mas reconheçamos humildemente que muitas vezes fechamos nossos ouvidos para não escutar ao Senhor, nosso Deus. Se de fato ouvirmos, seremos felizes e Ele há de conduzir a minha e a tua vida. E para finalizar, eu deixo aqui uma passagem para vocês. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Ele te chama ainda hoje. Seja sensível à voz do Senhor. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente continuará ainda sendo o mesmo. Seja sensível à voz.